Olá para você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, vamos falar sobre uma questão que muitas pessoas não fazem, né? Acabam fazendo errado sem saber, eu mesmo fiz errado por muito tempo e aqui eu quero esclarecer, que é que cada base de dados requer uma estratégia de buscas próprias, com descritores e palavras-chave diferentes, tá? Vamos desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Bora lá! Então, para qualquer pessoa aí que estiver desenvolvendo alguma revisão da literatura, né, seja uma revisão mais formal, uma revisão bibliográfica, integrativa, de escopo, sistemática, né, que precisa montar a sua estratégia de busca de forma transparente, reproduzível, né, e relevante para levantar a literatura científica mais adequada para responder a sua questão de pesquisa, para responder ao seu objetivo, ou também, né, além dessas revisões mais formais, seja para elaborar o seu TCC, o seu projeto de pesquisa, pré-projeto, proposta de dissertação em si, tese, enfim. Para fazer a busca na literatura nessas bases de dados, a gente tem que ter consciência que em cada base de dados a gente utiliza descritores e palavras-chave específicos, são diferentes. A gente não pode, muitas vezes, pegar a mesma estratégia de busca e reproduzir nas diferentes bases de dados. A gente precisa pensar de outra forma. A gente precisa pensar que em cada base de dados eu preciso montar a minha estratégia de busca. Pode ser que em duas bases de dados aconteça de ser a mesma estratégia de busca? Pode ser, mas a diferença eu quero falar um pouquinho mais disso para vocês, tá, gente? Primeiramente, quando eu falo em descritores, eu tenho um vídeo onde eu falo a diferença de descritores e palavras-chave. Eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você não saiba, tá? Que é importante saber. Quando eu falo em descritores, eu também estou me referindo a termos indexados, eu também estou me referindo a vocabulários controlados, eu também estou me referindo a tesauros. Então, descritores é algo padronizado, certo? São as palavras-chave que se tornaram padrões, que foram padronizadas, foram indexadas no site e que a gente pode ir lá acessar para ver se essas palavras estão padronizadas para a gente fazer a nossa busca na literatura de uma forma mais certeira, né? De uma forma mais que encontremos artigos realmente interessantes para nós, para o nosso objeto de investigação, para responder a nossa questão de pesquisa. Então, quando eu falo de um tesauro, eu estou falando, por exemplo, do MeSH, né? Você deve conhecer o Medical Subject Headings, ou do DEX, o Descritores em Ciências da Saúde, que é aqui da América Latina, né? Então, quando eu falo desses dois sistemas, desses dois sites, eu estou falando de tesauros, tá? Então, eu tenho o MeSH, que é o internacional, um dos mais conhecidos, né, que é elaborado pela ANI, pela Biblioteca Internacional de Medicina, se não me engano, eu vou deixar aqui embaixo para você certinho. E ele reúne esses descritores principais, né, indexam ele no MeSH, e a gente vai lá, coleta os descritores, enfim. E nós temos também o DEX, que é utilizado aqui no âmbito da América Latina, né? Ele traz descritores que são traduzidos do MeSH, tá? Eles indexam descritores traduzidos do MeSH para o português, o espanhol e o francês, que são as três línguas presentes aqui na América Latina, e também o inglês, né, que é o próprio descritor que está lá no MeSH. Pode ser o próprio, pode ser uma variância dele, tá, gente? Então, o DEX, ele traz esses descritores do MeSH aqui pra gente, né, de uma forma traduzida, e ele também traz outros descritores, ou muda alguns descritores de acordo com as nossas necessidades, com a nossa realidade científica e acadêmica, né, dos artigos. A realidade dos artigos são produzidos aqui no contexto da América Latina, que é muito diferente, né, lá dos Estados Unidos, lá da Europa, enfim, cada contexto tem as suas especificidades. Então, o DEX, ele é adequado para a nossa. E essa tradução é feita justamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, né, a OPAS, juntamente aí com outros parceiros. Então, o DEX é esse lugar oficial. E quando eu estou falando do DEX especificamente, vamos começar por ele, tá, gente? Vamos começar por partes. Quando eu estou falando do DEX, eu posso selecionar descritores lá do DEX para pesquisar nas bases de dados nacionais, certo? E da América Latina também. Então, principalmente as bases de dados que estão dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, da BVS, né? A gente sabe que na BVS a gente tem mais de 40 bases de dados lá dentro indexada. Então, todas essas bases de dados relacionadas, a gente pode usar os descritores do DEX para pesquisar nelas, né? Eu fiz aqui uma listinha só para vocês terem uma ideia. De base de dados internacional na BVS, a gente tem a Lilacs, a Medline, a gente pode pesquisar termos do DEX, Medcaribe, Parroíris, Rulis. Nas nacionais, a gente tem a BD Nacional Peru, BDN Par, que é de Paraguai, Binaces, Argentina, Coleciona SUS aqui do Brasil,
Tem as temáticas, né? A BBO de odontologia, a BDENF de enfermagem, tem a Big Guias Grade, tem a Desastres. Então, a gente tem várias bases de dados dentro da BVS que a gente pode fazer a busca utilizando os descritores do DEX. A gente também pode usar os descritores do DEX para buscar na Cielo. E o que acontece muito, gente, é que as pessoas pegam esses DEX, né? Botam no Mesh e do Mesh escolhe os descritores que estão lá no Mesh, né, o internacional, vai na PubMed, pesquisa pelo Mesh, o que está corretíssimo, aí decide pesquisar na Scopus, na Web of Science, no Sinahol, e utiliza termos Mesh também, a mesma estratégia de busca. É isso que não pode acontecer, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu tinha feito um outro vídeo onde eu citei isso por cima, e algumas pessoas nos comentários falaram, olha, isso é interessante que você não faz um vídeo só sobre isso para a gente formar as pessoas, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então a gente tem que ter em mente que as bases de dados, elas têm tesauros próprios, tem sistemas que indexam termos próprios, tá? A Medline, a gente tem o Mesh, a gente também pode buscar na Medline por meio da BVS com termos DEX, tá? Mas é mais interessante buscar diretamente na Medline pelo sistema da PubMed, utilizando os termos Mesh. E em outras bases de dados, a gente pode se inspirar no Mesh, né? Pode se basear naqueles descritores que estão no Mesh para a gente pesquisar nelas, certo? Para a gente ver quais os melhores termos. Muitas vezes, o descritor que está lá no Mesh, a gente vai na Scopus, não é o mais adequado, tá? Então, a gente ir vendo outras palavras-chave, né? Palavras-chave que sejam mais certeiras, tenham mais a ver com aquilo que você quer, para você ir pesquisando nessas outras bases de dados. Só para ficar mais claro, eu quero trazer para vocês que, por exemplo, a base de dados em Base, ela não usa o Mesh como descritor oficial, ela usa o Entry, tá? E o Sinahol, ela também não usa o Mesh, ela usa o Sinahol Subject Headings. Quando a gente entra lá, tem lá uma abinha onde a gente vai onde tem assunto Sinahol, né, se for em português. Quando você clicar lá, você coloca algumas palavras-chave e ele te dá uma lista de opções. Então, é disso que eu estou falando. É você selecionar os seus descritores para cada base de dados. A Scopus, ela não utiliza descritores, sistemas de descritores, ela utiliza palavras-chave no geral. Então, esse descritor pode ser interessante para você usar na Scopus, mas você também pode ver outros descritores ou palavras-chave que talvez sejam mais interessantes. Na Web of Science é a mesma coisa, não tem um sistema de descritores, tem um sistema de palavras-chave, tá, gente? Então, a gente precisa ter consciência disso e adequar a nossa estratégia de busca para cada base de dados que a gente for fazer. Se você estiver construindo aí uma revisão sistemática, um protocolo de revisão de escopo, seja o que for, né, uma revisão integrativa, e você precisar descrever na sua metodologia, né, todos esses passos, porque se você está fazendo essa produção oficialmente, né, como artigo científico de revisão para você publicar, você precisa deixar isso tudo claro, claríssimo na sua metodologia, tá? Você precisa descrever quais foram as estratégias de busca exatamente que você utilizou em cada base de dados para levantar o seu artigo. Então, para cada base de dados, eu aconselho que você coloque lá a data que você fez a busca, qual a base de dados referente, qual o tesauro, né? Por que não colocar o tesauro envolvido aí que você buscou na base de dados? Eu acho muito interessante colocar. E a estratégia de busca que você usou para aquela base de dados, tá? Então, fica aí essa dica que eu acho super legal. E outra concepção muito legal, né, para quem ainda fica um pouco na dúvida, como assim, o que é descritor, não consigo entender isso direito. Gente, pensa assim, hoje em dia, um descritor, né, uma analogia legal é a gente pensar que o descritor é as hashtags do Instagram, as hashtags do Twitter de hoje em dia, tá? São aquelas palavras principais. Você botou aquele assunto, aí você vai, hashtag não sei o quê. Quinta-feira, né? Lembranças, hashtag TBT. Então, por que hashtag TBT? Ao colocar aquilo, você sabe que aquela foto é uma lembrança que a pessoa está passando. Então, estou colocando o assunto lá, hashtag revoltado, hashtag sextou, enfim. Vocês sabem, né? Esses são assuntos principais que a gente vai colocando. Então, os DEX, os descritores, seriam os hashtags da atualidade, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro. Então é isso, gente. Era essa dica que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que tenha sido um pouco claro essa questão. E vou deixar aqui listado na descrição do vídeo alguns vídeos que podem ajudar vocês a compreender melhor sobre descritores, palavras-chave, busca nas bases de dados, como selecionar os descritores,
Eu conto também a minha experiência na construção da minha revisão de escopo, né? Então, se for útil para você, eu vou deixar listado aqui embaixo, tá bom? Aproveita e dá o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, né, para ajudar no nosso crescimento. A gente fez 2.000 inscritos recentemente, estamos muito contentes e obrigada pelo feedback do nosso cenário, que a gente está muito contente, né? Eu e o Rodrigo estamos muito felizes e estamos adequando ainda algumas coisas, mas ó, estou muito contente já com o resultado. Então, obrigada por assistir e até mais!